Você obviamente viveu o período de 2020 até mais ou menos 2022. E como você sabe, né, aconteceu uma coisa bem trágica. Se você é da geração 2000, como eu sou, você com certeza teve seus planos alterados ou interrompidos pelo que aconteceu nessa época. Eu já gravava alguns vídeos nesse tempo, inclusive junto com o CEO desse canal. E olhando alguns vídeos antigos, é visível que a mentalidade mudou, sabe? Eu conquistei algumas coisas de lá pra cá e muitas delas eram algo que pra época eu achava impossível. Um certo fatalismo me pegava naquela época. Eu tinha acabado de terminar a escola, eu estava num emprego ruim e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. Olhando algumas fotos até, era visível que a minha fisionomia era estranha, sabe? Eu não atribuo tudo por conta da pandemia, porque não seria justo, e o vídeo não é sobre esse período propriamente. É mais a perspectiva de alguém que passou por altos e baixos e a maneira que eu achei para lidar com isso. Eu não sei se você tem essa sensação, mas as pessoas elas parecem mais otimistas, mesmo que algumas coisas tenham piorado. A nossa situação econômica é bem pior do que o que a gente viveu há uns tempos atrás, e no aspecto material a tendência é que de fato tudo isso piore, até porque eu acho que isso está além de uma situação política, embora uma solução seja uma mudança de regime. Anyway, se você é um homem jovem ou até um pouquinho mais velho, tu passou ou com certeza passa por um momento de desesperança. Falando com amigos, eu percebo que isso é um sentimento comum. Os mais novos parecem faltar com uma questão de direção. E isso acontece muito porque eles não têm um tutor, seja um pai ou algum outro homem a quem eles possam confiar. É comum que hoje existam muitos filhos de mãe solteira. E mesmo os que têm pai, às vezes o cara não é uma boa pessoa, ou pelo menos não é apto a ajudar o filho nessa questão. E você junta isso com uma cultura bem forte na internet de derrotismo e tristeza. Hoje não tanto, mas alguns anos atrás tinha-se aquela sensação de que não importava o que você fizesse, aquilo não ia dar certo e que a única opção que você tinha era desistir de tudo. E eu tô falando da visão de alguém que acompanhou por muito tempo esses canais que se intitulam Red Pill, Black Pill ou MGTOW. E é muito fácil um homem jovem cair no conteúdo desses caras, até porque a alternativa que eles têm no mundo real é tão ruim quanto. Eu não acho que todos os ensinamentos desses caras são ruins, mas num todo não é o tipo de conhecimento ideal que um homem mais novo devia seguir, principalmente porque muitos deles são pautados em revanchismo e ressentimento, e isso não é um sentimento bom para absolutamente ninguém. Você não deve melhorar porque você vai poder jogar na cara de alguém que você superou aquilo, que você é melhor do que ela. Não, você vai melhorar porque é o que tem que ser feito, e sem guardar mágoa de ninguém, mesmo que isso seja difícil às vezes. Mas esse não é um ensinamento que muita gente recebe. O cara fica totalmente amargurado e não consegue seguir em frente. E sendo bem honesto com vocês, eu não cheguei aonde eu queria estar, ainda. Mas só por eu falar esse ainda, eu já percebo a mudança que Deus fez na minha vida. Quando mais novo eu não tinha esperança nas coisas e no futuro. Eu apenas existia. Eu não acreditava que algo melhor era possível. Muito recorrente de coisas ruins que eu acompanhava e do meu estilo de vida no geral, como hábitos ruins, vícios e uma forma errada de agir num todo. Hoje eu percebo que as coisas são difíceis, mas ainda são possíveis. A primeira coisa que eu queria que você levasse pro coração é que melhorar não é impossível. Você só precisa prestar atenção no que está ao seu redor. Eu, vosso amiguinho Hitomi, eu não tenho uma boa condição, mas eu tenho boas oportunidades, eu admito. Já você talvez não tenha tantas oportunidades, eu não sei onde você mora, e eu não vou ser um cara dissimulado. Eu sei que alguns têm vantagens que os outros não têm. Mas isso não pode ser usado como uma desculpa para você não agir, sabe? Até porque eu acho que são pouquíssimas pessoas que não têm realmente nada que elas possam fazer a respeito da própria situação, sabe? Se você é um filho único de um casal de gerentes que moram numa boa região em São Paulo, você claramente tem uma excelente condição para agir. Seus pais sabem habilidades sociais que eles com certeza vão passar para você, né? Habilidades que estão acima dos outros, pois eles sabem vender, se comunicar e, enfim. Além do preparo para a vida que você vai ter oriundo de um bom conforto financeiro. Agora pode ter outra pessoa vendo isso, por exemplo, que é o quarto filho de um casal que mora no Espírito Santo, e o cara teve que trabalhar desde cedo para sobreviver. Eu não vou mentir, é claro que tu tá numa situação ruim, mas tem situações em que é bom você ser um sonhador, sabe? Alguém que quer o impossível, entre aspas. Até porque muita gente fez o impossível
e o impossível acontece com ela todos os dias, sabe? A minha vida de lá pra cá, de uns tempos pra cá, é um bom exemplo disso, sabe? Do impossível que virou possível. Eu tinha uma vida totalmente adversa à religião, eu era um cara totalmente materialista. Hoje eu sou um católico praticante, mesmo que isso seja uma redundância. E eu quero realmente estar mais próximo de Deus, praticando algumas virtudes. Eu tenho um corpo fraco e eu sempre fiquei abaixo dos outros na atividade física. Mas hoje eu tenho um físico que, no mínimo, impõe respeito. Porque no fim eu acreditei que essas coisas elas eram possíveis, ainda que muitas das vezes me parecesse impossível, sabe? Nesse aspecto, eu diria que é bom você abrir um pouco a mão do estoicismo. Eu não acho que estoicismo num todo seja uma filosofia ruim, eu só acho que ela é muito mal aplicada. Como de fato, né, e infelizmente ela é aplicada com frequência. O estoicismo, pelo menos pra mim, ele só devia ser usado em situações em que absolutamente não tem nada que dá pra você fazer, tipo, acabou, não tem opção. Se você é um cara sem amigos e sem contato, é loucura achar que você vai conseguir um cargo político e tentar melhorar a tua cidade, por exemplo. É uma situação onde, obviamente, você deveria ser estoico e não se importar. Mas a questão é que muitas das coisas você pode mudar, mesmo que sejam pequenas mudanças. Ao meu ver, a primeira mudança que você tem que focar é ganhar ou recuperar a sua vontade de agir, que são uma das piores coisas que você pode perder. Isso varia de acordo com cada um. Eu perdi isso por alguns motivos específicos. Eu não era disciplinado. E aqui você vai ter que fazer uma análise muito honesta de você mesmo, pois você pode estar se enganando de boa vontade. Por muito tempo eu atrelei o meu vício à pornografia à razão do porquê que as coisas não iam pra frente na minha vida. E em parte isso tá correto, pois isso é uma coisa que faz mal pra mim, fazia mal pra mim. Mas eu comecei a ir pra igreja, bem dizer, me masturbando regularmente. Eu ia pra academia e muitas das vezes eu fapava depois do treino, saca? O que eu tô querendo dizer é que você não pode deixar de agir porque você tá num problema ruim, numa situação crítica. Até porque se você for esperar pra resolver esse problema pra começar a agir, você vai entrar no impasse. Para pra pensar. Você viraria primeiro uma pessoa santa e, entre aspas, depois entraria numa igreja ou vice-versa? Porque no primeiro caso, me parece meter o pé pela mão. No meu caso, foi a disciplina e a persistência que me tirou dessa vida. O seu pode ser um caso diferente. Vai ver, o teu caso é um outro hábito ruim, como o álcool, né? Talvez você seja um cara viciado em álcool ou cigarro. Pode ser que você só não tenha tido um bom tutor, como um pai ou um padre. Daí você precisa achar um, porque esse é um passo mais importante, né? Você precisa dar vontade de agir para realmente conseguir ter uma mudança na sua vida. Como eu disse, eu acho a minha situação ruim e eu ainda não alcancei muita coisa do que eu queria. Mas só de você ter vontade de acreditar em tal coisa, você já ganha a sua vida de volta. Mesmo que, sendo um realista, você tenha, sei lá, 5% de chance de conseguir alguma coisa. Abrace essa oportunidade e faça o que for preciso. E não escute pessoas derrotistas. Acredite ou não, alguma coisa você pode fazer.